Opa, galera! Bom, é difícil começar esse vídeo aqui, mas primeiramente, sim, eu tô sumido faz umas semanas e tem um motivo pra isso. Eu comecei a jogar bola. Além disso tem minha mesa de computador que tá chegando, então não esperem vídeos como aquele do Trunks, tipo, tão cedo. Desculpa um pouco por não ter feito muita coisa ao mesmo tempo, é que eu ainda tava pensando em fazer aquele vídeo lá do Rei fazendo Dragon Ball, só que eu pensei, dá muito trabalho pegar a imagem, vou fazer depois. Porque eu sou uma pessoa bem preguiçosa, então, só para não deixar o canal completamente morto, eu vou fazer uns vídeos com uma edição muito simples, literalmente pegar uma batalhazinha, colocar de fundo e ficar falando sobre um assunto que eu queria falar. O canal é realmente mais um hobby, não é nada para eu querer ganhar dinheiro, algo tipo, é só para ser divertidinho. Então só desliga o cérebro aí, sei lá, curte. Então bora pro vídeo. Bom, como dá pra ver pelo título, o assunto de hoje é o Kaioken. Uma técnica muito amada entre os fãs, até demais. E muitas pessoas hoje em dia ficam se perguntando, cara, por que o Kaioken não é, tipo, utilizado por outros personagens que poderiam aprender? Muitos citam o exemplo do Ten Shinhan e do Piccolo, que poderiam ter aprendido. Porque o Piccolo, se eu soubesse isso, seria bom. E o Ten Shinhan porque é literalmente o mais provável a aprender, porque ele ficou até mais tempo que o Goku treinando com o Sr. Kaiô. Mas eu venho aqui passar aqui as minhas ideias do porquê que eu acho que isso não aconteceria, ou do porquê que isso não aconteceu, e também porque o Kaioken não é a melhor técnica do mundo. Nem de longe. Qual é o contexto do Kaioken? Ele é uma técnica similar ao Super Saiyajin, que é uma transformação. O conceito dele é forçar danos ao corpo, ou seja, aumentar suas capacidades, e por conta dessa forçação de capacidade que você faz com o seu Ki, você gera o Kaioken, que vai destruindo o seu próprio corpo, ao ponto de você ganhar mais força por conta do esforço gerado. Só que o problema é que é uma técnica exatamente igual ao Shinkikorô. Vocês pensam, como assim exatamente igual? É diferente, aí vocês lembram que o Ten Shinhan ganhou um aumento exponencial de força só por usar essa técnica e meteu-lhe a pancada no céu. E se ele usasse isso em outros personagens, como a 18, por exemplo, ele poderia até matar o bicho. Então, basicamente, o Kaioken retira energia vital para poder aumentar o Ki. O Shinkikorô é uma técnica semelhante a isso, é praticamente a mesma coisa, o mesmo sentido. E o motivo do Kaioken não ser uma técnica muito boa de ser usada é justamente porque ela traz um custo muito alto. O Super Saiyajin ele acaba gastando muito o Ki da pessoa, mas com você dominando a transformação você gasta menos Ki. Porém, nunca foi dito que com o Kaioken, se você dominar a técnica completamente, você gasta menos energia vital. Então não dá pra dizer se teria isso. Então, basicamente, você vai aumentar o seu poder, só que você nunca vai diminuir o tanto de vezes que tu pode acabar morrendo. Então, basicamente, o Kaioken é uma técnica suicida pior que o Shinkikorô. Sim, porque o Shinkikorô, ele tem uma garantia, mas porque é papum. O Kaioken, o Shinkikorô dá uma vez, aí o ataque vai lá, aí você tem que gastar de novo. Só que o Kaioken é por segundo. Então, esse é um dos motivos da técnica não ser tão boa assim, e também por conta da fadiga que ela gera. Então, já tiramos aqui o mel da reta. O Kaioken é uma técnica essencialmente ruim pela falta de conhecimento que temos sobre ela e também pelos seus custos altos. Era a única forma naquela época do Goku poder aumentar o poder, já que ele não tinha cauda. Então, basicamente é esse o sentido do Kaioken. E ele provavelmente não vai ser utilizado por outros personagens na continuação canônica, porque não tem um motivo. E agora eu gostaria de falar sobre um pouco do Toyotaro e se ele vai usar o Kaioken. Eu duvido muito. No máximo para alguns personagens secundários, que também já é muito duvidável. Mas se ele fosse usar para qualquer personagem da linha principal, tipo Goku ou algo do tipo, certamente ele não usaria. Porque simplesmente não vale a pena, não vale. E temos que lembrar de uma coisa muito importante. Imagine, digamos que você é o Goku, você tem um Super Saiyajin. Na sua forma base, você usa o Kaioken vezes 2. Então significa que você toma 2 vezes dano pra você mesmo. Como você tá em Super Saiyajin, você aumenta seu corpo em 50 vezes. Só que é que você funde o Kaioken com o Super Saiyajin. Então, claro, se é 2 vezes pro Kaioken e 50 pro Saiyajin, você dobraria isso.
Só que também você dobra o dano que você toma. Então é um suicídio 100 vezes piorado. Isso é incrível. Muitas pessoas acabam não pensando do porquê que isso seria algo essencialmente ruim, mas é bem óbvio, o Kaioken simplesmente te mata se você usar ele. E agora eu gostaria de fazer aqui uns pensamentos sobre o Kaioken. O que eu gostaria de pensar sobre o Kaioken? Imagine, o Goku, ele aprendeu a como usar algumas transformações na hora exata. O Vegeta também. Aí o que eu penso? Imagina, por exemplo, naquela cena em que o Goku enfrenta o Dispo, ele usou o God, depois usou o Blue, depois usou o God, para poder atacar com força total e economizar energia. Acompanha meu raciocínio. Imagina se o Goku, ele aprende a 1 segundo, 1 milésimo antes de dar o ataque, ele ativa o Kaioken. Em um único golpe, tipo, digamos que o Super Saiyajin Blue seja um poder de tipo, 5.000 vezes, que eu acho que é pouco ainda em relação, talvez. Você daria tipo um golpe de 10.000 vezes o normal de você e 2 vezes seu potencial máximo. Isso sem você sentir tanta dor. Se isso fosse possível, seria incrível. E também ele poderia tentar combinar a aura do Kaioken com outros ataques. Imagina assim, o Goku assim, vou acabar contigo, vilão. Kamehameha aumentado 100 vezes em 1 segundo. Pau! Isso seria incrível, não acham? Então, esse vídeo tá sendo bem simples e eu quero só falar sobre o Kaioken mesmo. O que vocês acham sobre o Kaioken? Considerando tudo isso que eu falei e tudo que a gente viu sobre ele, ele é realmente uma técnica complicada de se lidar. E agora, a última parte do vídeo, vocês acham que o Kaioken conseguiria ter algum tipo de atualização? Agora eu gostaria de tentar propor aqui uma ideia de uma possível evolução para o Kaioken. Porque o conceito dele é que você vai sofrer quando você utiliza ele por conta de todo o esforço que você faz. E agora eu gostaria de propor aqui que um personagem que conseguiria usar muito bem o Kaioken seria o Tenshin Han. Porque, até onde sabemos, os clones não repassam o dano pra ele quando eles usam Shinshin no Ken. Se ele soubesse o Kaioken, ele poderia fazer tipo, eu faço um clone, aí esse clone tem metade da minha força. Eu faço ele com um Kaioken, que seja 2 vezes, aí eu tô tipo com 1/3 a mais de poder por conta da soma. Mas meu clone, que é mais forte que eu, dá 1/3 do superior. Então, imagina se o Tenshinhan fala assim, ô clone, faz aí um Kaioken vezes 1 milhão e dá um soco naquele cara. Se considerarmos que o Tenshinhan não sofreria o dano do clone, isso seria um golpe muito letal. Vocês estão conseguindo compreender meu raciocínio? Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte. O Kaioken é uma técnica que claramente demonstra ter um potencial assim interessante, mas acho que vai ser dificilmente aproveitada, considerando mais que quem tá escrevendo Dragon Ball agora é o Toyotaro. E sabiam que agora nos mangás de Dragon Ball não vai ter mais assinatura de que é uma obra conjunta do Toriyama com o Toyotaro? Agora é considerado puramente do Toyotaro. Saudades, Akira. Bom, então é isso. Esse vídeo aqui foi só pra tentar dar uma voltada com o canal. Os outros vídeos não vão ser tão escrachados como esse. Vão ser um pouquinho mais pensados. Tô só querendo bater um papinho legal e falar sobre algum pensamento que eu tive. É isso. E os próximos vídeos vão ser de outros animes também, não vai ser mais só Dragon Ball. Falou!